Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais uma live aqui no YouTube e daremos aqui continuidade ao conteúdo da semana passada. Então, semana passada tivemos aqui um caso real, tivemos aqui uma necessidade de criar um relatório, iniciar aqui a criação de um relatório. Demos aqui os nossos primeiros passos e hoje vamos dar aqui a continuidade, ok? E o que eu preciso fazer hoje aqui? Então, eu coloquei aqui, já descrevi o que eu preciso fazer hoje. Então, o que eu preciso fazer hoje aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Através das nossas análises aqui. Eu quero ter um relatório geral. E o que seria este relatório geral? O relatório geral, ele é a análise geral de todas as nossas análises, de todas as nossas bases, tá? Então, eu quero fazer aqui uma contagem de ocorrências por dia de todos os casos que tiveram, tá? Então, eu tenho aqui a cara final que eu quero deixar este meu relatório. E eu vou mostrar para vocês aqui de uma maneira muito simples como fazer isso de maneira rápida, tá? Então temos aqui a cara final do nosso relatório geral, onde eu quero ter aqui uma contagem de cada uma dessas ocorrências aqui. Aqui eu quero ter a média e eu quero deixar aqui também um campo de observação, que neste campo de observação a gente consegue aqui colocar detalhes do que aconteceu naquele dia, uma análise geral do nosso conteúdo. Temos aqui na coluna J, aqui, que é a análise diária de cada baia específica, e aqui no geral, uma análise geral dos nossos dados. Então, uma análise de como estava o dia, o que influenciou para que esses dados dessem esses resultados. Tá? Então, aqui nós conseguimos ter essas análises. E é isso que nós vamos fazer hoje, a parte analítica do processo. Ok? Então, essa aqui é a cara final do nosso projeto. Para que nós consigamos iniciar aqui do zero, vamos começar do zero em um novo documento, ok? Então, aqui eu tenho o nosso projeto, que é a nossa necessidade, tá? Então, o que eu preciso fazer hoje aqui? Vamos colocar no mesmo link aqui. O que eu preciso fazer hoje? Eu preciso ter alguns dados, eu preciso criar um relatório geral, e neste relatório geral, eu preciso saber aqui a quantidade de ocorrências em cada uma das colunas por dia. Eu preciso saber qual que é a média de tempo da dosagem por dia. Eu preciso saber aqui também a quantidade de locais, quantas baias eu estou trabalhando, quantos locais eu estou trabalhando, a média que está sendo gerada através de quantos casos. Eu preciso aqui também ter a quantidade de ocorrências totais por dia. Então, preciso fazer aqui a quantidade. Por que eu preciso disso aqui? Vamos fazer aqui uma análise. Eu tenho aqui, por exemplo, 60 locais diferentes. Se eu tenho 60 locais diferentes e faço uma contagem de cada coluna e a somatória dessas colunas não dê 60, pode ser que eu esqueci de preencher alguma baia, algum local específico. Ou pode ser que realmente houve a retirada daquele animal daquele local. Tá? Então, eu consigo colocar essas descrições, ter essas análises de falta de preenchimento de dados. Tá? Então, por isso que eu vou ter aqui a quantidade de totais por dia. E terei também, como já dito antes, a coluna de justificativa. Tá? E para que nós consigamos iniciar aqui o nosso processo de análise, nós precisamos fazer algumas perguntas, pois com essas perguntas nós conseguimos aqui facilitar o nosso trabalho, ganhar tempo nas análises. Tá? Então, quando você começa a fazer um serviço sem antes saber o que você precisa fazer e como que você precisa saber, como que você precisa fazer, você perde tempo. E perde tempo que seria necessário para poder fazer outra atividade, para fazer outro serviço. Tá? Então, para cada uma das linhas aqui, para cada uma das minhas necessidades, eu fiz algumas perguntas e através dessas perguntas eu descobri o que eu tinha que fazer. Tá? Então, por exemplo, qual que é a quantidade de ocorrências em cada coluna por dia? Eu quero fazer o quê? Eu quero vir aqui e ter um local específico onde eu vou falar assim, olha, no dia 1º do 11 de 2020 teve X ocorrências de reposição de alimento a 100%. O que isso quer dizer? No dia 1 do 11 de 2020 houve aqui, por exemplo, 40 ocorrências, então 40 locais diferentes que eu tive que repor a alimentação 100%. Certo? Eu tenho uma outra coluna que é acima de 50%, então estava quase vazio, que eu tive que repor os meus alimentos, onde
houve X ocorrências. Eu preciso fazer essas análises. E é isso que ele está pedindo aqui para mim nessa primeira linha. Mas como que eu vou fazer isso? Então, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que realizar a contagem de ocorrências, aonde a marcação com X, se vocês verificarem aqui coluna por coluna no meu conteúdo, cada uma das colunas possui aqui o X marcando o que aconteceu naquele dia específico a reposição de alimentação a 100%. Caso fosse nessa coluna G, seria maior que 50%, e caso fosse na coluna H, seria menor que 50%. Tá? Então, eu preciso fazer a contagem por coluna das ocorrências que tiverem o X. Porém, eu só vou fazer a contagem do dia específico. Então, tem que referenciar aqui a data daquela linha. Tá? Então, se eu não referenciar aquela data, ele vai fazer uma contagem geral. Então, se eu tiver aqui 30 dias vezes 60 ocorrências, daria aqui, se tudo desse certo, 900 ocorrências. Então, daria muitas ocorrências, daria aqui um dado incorreto. Tá? E para que nós consigamos fazer isso aqui, temos que trabalhar aqui com duas referências. Tendo essas duas referências, nós já temos aqui uma análise básica de quais funções iremos utilizar. Tá? Então, até o momento aqui, o que eu falei aqui? Eu tenho que realizar a contagem de duas referências específicas, de dois casos diferentes. Então, tem que fazer a contagem da coluna X, porém, somente se a data for idêntica à data que eu estou trabalhando hoje. Tá? Então, eu tenho aqui duas condições para realizar uma contagem. Tá? Então, como eu tenho duas condições, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que utilizar uma função condicional, onde eu só vou realizar uma contagem caso venha acontecer alguma ocorrência. Como possuo duas ocorrências para ser analisado, que é o X na coluna e a data específica, eu vou utilizar qual função? Vou utilizar a função conte.sys, pois o conte.sys ele somente vai contar se tiver mais de duas ocorrências. Tá? Então, eu vou estipular aqui quais que serão essas ocorrências para que seja realizada a contagem. Tá? E aqui, a coluna K, eu coloquei assim, ó, quais referências eu irei utilizar. Como já dito aqui um pouquinho antes, eu vou utilizar aqui a coluna que eu quero realizar a contagem. Tá? Então, vamos supor que seja aqui a coluna referente à reposição de 100% dos alimentos e a coluna referente à data, no caso, a célula referente à data, certo? Então, esses aqui são os dados que nós vamos trabalhar. Então, como que eu vou fazer essa minha primeira base? Primeiramente, eu preciso criar um local para informar esses conteúdos. E onde que eu vou fazer isso? Como eu estou trabalhando aqui com datas e vou trabalhar desde o primeiro dia do mês até o último dia do mês, eu vou dar um Ctrl C aqui neste meu intervalo, retirando aqui depois a minha linha de totais, que eu não vou precisar. Tá? Vou dar um Ctrl C para realizar a cópia desses meus dados. E aqui à direita eu vou dar Ctrl V. Tá? Então, eu só repliquei aqui todos os meus dados, somente para economizar aqui a parte da digitação, economizar tempo. Tá? Então, vou aumentar aqui todas as colunas. Tá? Então, vamos aumentar aqui os nossos conteúdos. E vou apagar os dados preenchidos desses dados aqui. Tá? E vou retirar aqui essa minha última linha. Tá? Então, como aqui está mesclado, vou retirar a mesclagem aqui, para que eu consiga deletar a linha inteira. Então, para que eu consiga deletar, eu posso dar um Ctrl C numa linha em branco e colar aqui na linha de cima. Ele retira os dados. Vou mesclar novamente e vou apagar o dado que está aqui dentro. Então, tem uma célula mesclada. Aqui a quantidade de bytes. Eu tenho aqui as datas, que eu vou precisar delas digitadas. Tenho aqui as minhas ocorrências. Eu tenho que colocar aqui uma parte de totais. Então, eu tenho que fazer os totais. Então, eu vou fazer a somatória dessas três colunas aqui lá no finalzinho. Tá? Então, eu vou criar aqui uma nova coluna entre ela. E vou colocar aqui, ó, totais. E esses totais, depois eu vou somar as ocorrências dessas três colunas aqui. Tá? E tem um campo de observação. Ok? Então, esses aqui são os nossos dados. Vou só mesclar isso aqui tudo, para
ficar organizado, ficar uma aparência mais agradável. Vou ajustar aqui as minhas formatações. Então, vou utilizar o pincel para replicar as formatações. Então, neste momento aqui, ele justificou as linhas certinhas para mim. Tá? Então, fiz aqui a replicação dos dados. Vamos refazer aqui que ficou ali sem fazer. Beleza, agora eu tenho uma linha de cada cor para ficar mais organizado. Beleza? Então, aqui nós temos a estrutura do nosso relatório geral. Tá? Então, vou selecionar todo esse intervalo aqui e vou dar um título para ele para ficar mais agradável. Vou mesclar todas essas células e vou digitar aqui, ó, relatório geral. Vou aumentar o tamanho da letra. Colocar ele aqui com uma formatação específica. Beleza, demos um título ao nosso relatório. E agora vamos utilizar aqui as nossas funções, as nossas fórmulas de trabalho. Tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? Neste meu primeiro caso, eu preciso fazer a contagem de ocorrências. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma contagem aqui nesta célula das ocorrências que aconteceram na coluna F somente dos dias primeiros. Então, aquelas outras baias que nós possuímos aqui, ó, todas possuem o dia primeiro. Então, só quero realizar a contagem dessa coluna se a data for 1/11. Tá? Então, vamos fazer aqui, ó, igual conte.se. No caso aqui, conte.sys, porque eu possuo duas condições para serem trabalhadas. Ele vai me perguntar aqui, qual que é o intervalo do seu primeiro critério? O meu primeiro critério ele poderia ser a data ou ele poderia ser a coluna referente ao X, que eu quero realizar a contagem. Tá? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer uma contagem da coluna F, tá? Que é onde vai acontecer o meu critério. E o que tem que acontecer dentro dessa coluna para que seja contabilizado aqui os nossos dados? Tem que aparecer aqui o texto X. Tá? Então, como eu estou trabalhando com texto, eu tenho que informar aqui as aspas. Tá? Então, neste caso, ele vai colocar o X aqui para nós. Tá? Então, sempre que na coluna F existir aqui a ocorrência de um X, ou existir a marcação do X, ele vai realizar essa contagem. Tá? Porém, eu tenho uma segunda condição. E qual que é essa minha segunda condição? A minha segunda condição, na coluna E, tem que ser a data referente à data que eu estou trabalhando nessa linha, que está na linha N7, tá? Então, na célula N7. Então, ele somente vai realizar a contagem caso na coluna F ocorra a aparição do X e na coluna E ocorra a data referente à célula N7, que no meu caso aqui é 1/11. Tá? Então, nesse caso, se eu verificar em todas as minhas bases, em todas as minhas baias que eu possuo aqui, que são mais de 60 baias, acho que são 58 ou 59 baias, que a gente vai descobrir daqui a pouco, eu consigo identificar que somente 3 ocorrências apareceram neste dia, 1/11, em todas essas baias. Tá? Então, temos aqui uns dados a analisar. O mesmo eu vou fazer aqui para a contagem da coluna G. Vejam que a função é a mesma, porém, a única célula que vai mudar aqui, a única coluna de contagem que vai mudar aqui é referente, eu vou alterar aqui a coluna F para a coluna G. Neste caso, agora eu quero realizar a contagem da coluna G e não da coluna F. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia copiar a fórmula inteira, dar um Ctrl C, colar aqui nessa outra coluna, coluna P, e alterar aqui da coluna F para a coluna G. Porém, para que nós consigamos aqui fixar o conteúdo, eu vou novamente digitar aqui as nossas funções, a nossa fórmula. Tá? Então, como que eu faço isso? Igual conte.sys, no caso eu tenho mais de um critério a ser analisado. O intervalo do critério eu vou trabalhar aqui na coluna G. Tá? Então, vou colocar aqui G2.G, que é o meu primeiro critério. Posteriormente, eu vou informar aqui qual que é o critério que tem que acontecer nessa coluna G, que é a ocorrência, a aparição do X. Tá? Então, esse aqui é o meu primeiro critério. Selecionei a coluna G,
Posteriormente, informei aqui o X, que é o que tem que acontecer naquela coluna. E depois eu vou informar o meu segundo critério. O meu segundo critério é referente à data. A data ela se localiza aqui na coluna E. Tá? Então, sempre que na coluna E existir essa data aqui, ó, 1/11 de 2020, ele fará a contagem para nós. Tá? Então, eu sei que nessas baias que possuem aqui, somente 4 ocorrências aconteceu. Tá? E agora eu preciso fazer aqui a contagem também para a reposição de alimentação quando estava menor que 50%. Tá? Então, igual conte.sys, abro parênteses. O que eu quero contar aqui? Eu quero contar a coluna H. Tá? Então, a minha ocorrência agora vai estar na coluna H. Ponto vírgula, a ocorrência aqui no meu caso vai ser a aparição do X. Ponto e vírgula novamente. E a minha segunda ocorrência, meu segundo critério a ser analisado está na coluna E, com a ocorrência 1/11 de 2020. Ok? Então, aqui, ele vai realizar uma contagem na coluna H quando aparecer o X e também quando a coluna E estiver com a data 1/11 de 2020. Ok? Vamos apertar Enter e vejam aqui que eu possuo 5 ocorrências apenas. Tá? Então, vamos fazer uma análise aqui. Ó. Eu não quero lá também a quantidade, os totais por dia, que é essa parte aqui. Ó. Então, essa parte aqui que nós vamos fazer agora, essa quantidade de ocorrências acabamos de fazer. Tá? Então, vamos fazer essa segunda parte aqui, que é a parte dos totais aqui na frente. Tá? Então, eu quero fazer uma somatória de todas as ocorrências. Então, eu vou fazer aqui, ó, 3 mais 4 mais 5, vai dar certo. Ou também poderia ter feito da seguinte maneira, igual, soma, abro parênteses e seleciono esse intervalo aqui. Das duas maneiras vai dar certo. Tá? Vejam aqui que me trouxe 12 ocorrências para esses dados. Beleza? Agora, o que nós precisamos fazer aqui? Eu preciso ter a média, se nós verificarmos aqui, ó, eu quero ter a média de tempo de dosagem por dia. Então, para essas 12 baias que foram analisadas, qual que foi a média de tempo? Qual foi a média entre dosagem para cada uma das baias? Não sei, vamos verificar. Como que vamos verificar aqui? Igual, conte.si, conte.si não. A função que temos que trabalhar aqui não é a média, é uma média condicional. Só irá realizar aquela média caso aconteça alguma coisa específica. Tá? E qual que é essa coisa específica? Tem que ser a data 1/11 de 2020. Se for alguma outra data, ela não pode entrar nessa média. Neste caso, possuímos apenas uma ocorrência. Ok? Então, como existe só uma ocorrência, eu vou trabalhar aqui como média, lembrando que tem que ter o acento, e a condição que é o se. Tá? Então, média se. Somente irá realizar a média daquele intervalo, no caso aqui a coluna I, caso a data seja 1/11 de 2020. Abro parênteses, veja o que ele vai me perguntar aqui primeiro, qual que é o meu intervalo, tá? E quando ele te pergunta qual que é esse seu intervalo, neste caso, quando você tem apenas uma condição, é o intervalo da onde que vai acontecer o critério. Qual que é o critério que eu quero analisar aqui? É a data, a análise da data. Então, eu vou selecionar aqui a coluna E. Tá? Então, quando eu seleciono a coluna E, ele vai falar assim, quando eu colocar um ponto e vírgula aqui. Qual que é o critério que você quer analisar aquela coluna que você acabou de selecionar? No meu caso, é a data 1/11 de 2020. Tá? Então, quando naquela coluna existir a mesma data da célula N7, que no caso é 1/11 de 2020, caso exista valores, ele vai tirar a média. Tá? Então, ele te pergunta aqui no terceiro passo da função, qual que é o intervalo da média? Onde você vai tirar a média? No meu caso, é a coluna I. Tá? Então, eu seleciono a coluna I inteira. Fecho parênteses e ele vai me trazer aqui a média. Tá? Aqui, na coluna S, vamos fazer algumas tratativas. Tá? Por que vamos fazer algumas tratativas? Se os meus totais, a somatória dos meus totais der 0, ou seja, ainda não realizou a contagem daquele dia,
não tem como tirar a média de zero. Aí ele vai me trazer um erro. Então eu já vou fazer essa tratativa lá para frente. Primeiro eu vou mostrar o erro para vocês. E vou fazer uma outra tratativa também. Quando se trata de médias aqui, ele nunca vai te trazer aqui, nunca é errado falar, ele vai, às vezes, não vai te trazer o número inteiro. Porém, para que fique melhor a visualização aqui, e esse tempo de dosagem a gente consegue trabalhar somente com segundos, e não queremos aqui milésimos de segundos, apenas segundos, eu vou trabalhar aqui com o número inteiro. Então, antes da função média-se, eu vou trazer a função int. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, independente do resultado que deu aqui, se deu 105,7, ele vai me trazer 105. Se me trazer aqui 105,3333, vai me trazer 105. Ele vai ignorar o que tiver nas casas decimais. Somente vai me trazer aqui o número inteiro. Tá? Então, mas essa tratativa vamos fazer um pouquinho mais para frente, para vocês primeiro verem como que vai ficar o resultado. Ok? E vamos aqui apertar Enter e temos aqui o nosso resultado. Tá? Então, neste caso, fizemos isso aqui as nossas primeiras tratativas. Então, o que eu fiz aqui? Eu tirei a média e realizei este conteúdo. Lembrando que, para cada uma das suas necessidades, façam as perguntas aqui para facilitar o seu desenvolvimento do seu projeto. Tá? Então, caso você não tivesse feito essas perguntas, caso você não tivesse investido tempo aqui no início do seu projeto para ter essas análises, ter o que fazer no seu projeto, você perderia muito tempo, investiria muito tempo aqui desperdiçando processos e às vezes utilizando funções que não irá te atender. Tá? Então, sempre faça essas perguntas para que não haja problemas, certo? Qual é o nosso próximo passo aqui? Eu quero realizar a somatória, saber quantas baias eu possuo aqui, quantas ocorrências eu estou tirando essa média, eu estou fazendo esses dados, essas contagens referente a quantos locais diferentes. Eu preciso saber isso. E para que eu consiga fazer isso, eu preciso ter algumas análises, tá? Então, a pergunta aqui é essencial fazer. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer a contagem de baias diferentes. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer utilizando uma função condicional. Tá? Então, eu vou utilizar aqui qual função? O cont.se. Porque eu vou ter apenas uma condição. Tá? E como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o que aqui como referência? Aí aqui eu já deixei analisado, tá? Então como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, nós precisamos aqui achar algo em comum em todas as baias. O que seria, o que teria em comum em todas as baias aqui? Eu poderia utilizar várias coisas. Eu poderia aqui, por exemplo, utilizar na coluna D a quantidade de ocorrências da palavra número da baia. Ou poderia utilizar aqui na coluna E a quantidade de ocorrências onde tivesse a palavra data. Ou poderia também utilizar aqui na coluna D a quantidade de ocorrências da data 1/11/2020. Poderia utilizar aqui vários critérios que eu conseguiria descobrir quantas baias eu possuo. Tá? Por quê? Lembra que na primeira aula, como trabalhamos aqui, criamos um padrão para trabalhar em todas as baias. Todas as baias possuem o mesmo padrão. Então, se nós viermos aqui para baixo, ele possui os mesmos dados, possui o número da baia, possui a data. Inicia na data 1/11/2020, pois referenciamos aqui na parte superior essa data. Na linha de baixo, trabalhamos a data anterior mais um com a condição para verificar se no mês possui 30 dias ou 31 dias. Então, fizemos toda essa análise, todo esse investimento de tempo aqui. Na nossa primeira baia, depois só damos um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V e fomos incluindo aqui o número da baia apenas. Somente isso. Tá? Então, para que nós consigamos aqui realizar a contagem de quantas baias eu possuo, eu poderia utilizar aqui quantas colunas fossem necessárias. Poderia utilizar a coluna D, como já dito antes, verificando a quantidade de palavras que aparece no número da baia. Poderia verificar a coluna E
perguntando a quantidade de ocorrências que aparece a palavra data, e também poderia fazer a verificação com uma data específica, que ela sempre vai acontecer em todas as ocorrências. Vamos utilizar aqui, por exemplo, igual. Com onde.se, irei realizar uma contagem condicional com apenas uma condição, onde irei realizar a contagem aqui na coluna E. Tá? Então, aqui na coluna E eu posso fazer aqui um critério onde a palavra pode ser data, que vai dar certo. Então, eu vou verificar a quantidade de palavras da palavra data na coluna E. Ele vai me trazer o resultado. Então, vejam que eu possuo aqui 60 ocorrências. Tá? Então, neste caso, eu possuo 60 baias. Como eu tenho 60 baias, eu vou fazer aqui as nossas análises. Tá? Como eu já copiei aqui o mesmo conteúdo, viu que 60 ficou um pouco ruim de enxergar. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa formatação aqui. Como que eu faço isso? Eu vou clicar aqui neste AB, nessa orientação. Vou clicar aqui em formatação da linha de célula. Vejo que ele está marcado aqui como girar texto para cima. Eu vou marcar aqui. E aqui, ele vai me trazer esse pop-up. Nesse pop-up, ele me mostra aqui em vermelho qual que é a orientação do meu texto. Tá? Ele te mostra até como o seu texto vai aparecer aqui, de uma maneira muito rápida. No meu caso, eu vou selecionar aqui ó, como 0 graus, ele vai aparecer aqui certinho. Ou poderia colocar outros dados também, de acordo com a sua necessidade. No meu caso, eu vou marcar esta célula aqui, que é referente a 0 grau, e vou clicar em OK. Vejam que ele pegou o meu texto e girou ele, certo? Então, neste caso aqui, o que nós fizemos? Nós fizemos a verificação da quantidade de baias. Tá? Então, fizemos aqui o nosso último processo. Temos aqui a coluna de justificativa. Tá? Então, essa coluna de justificativa, já deixei aqui um campo de observação para a pessoa preencher automaticamente. E vamos replicar aqui essas funções para todas as células. Vou dar um Ctrl C para vocês verem o erro aqui. Tá? Vou clicar aqui, vou pressionar a tecla Shift e vou selecionar aqui todo esse intervalo. Então, com o Shift selecionado e selecionando aqui sua última célula, ele vai selecionar todo aquele intervalo. Quando você apertar Ctrl V, o que ele vai fazer aqui? Ele vai colar todas as funções, vai dar certas funções, porém, além de colar as funções, ele cola a formatação da célula. Vejam que minha primeira linha estava com a formatação aqui em branco. Aí o que ele fez? Ele replicou tanto as funções quanto a formatação. O que aconteceu? Eu perdi aquela minha formatação aqui da cor da célula que eu havia feito anteriormente. E para que haja aqui o conserto desse suposto erro aqui na parte visual, o que eu vou fazer? Eu vou desfazer o que eu fiz. Então, vou clicar aqui em cima ou apertar Ctrl Z. Vou selecionar o meu intervalo, apertar Ctrl C, vou selecionar onde que eu quero colar os dados da mesma maneira. Então, aqui eu selecionei todo esse intervalo, pressionando a tecla Shift e clicando no meu último intervalo. Ou, simplesmente, clica com o botão do mouse e seleciona o intervalo. Ele vai fazer esse trabalho para você. Você perde mais tempo, mas o resultado é o mesmo. Ok? Então, você pode selecionar o seu intervalo onde eu quero aqui colar as minhas funções. Quero replicar as minhas funções para cada linha. Depois disso, eu vou vir aqui na parte superior, em página inicial, na área de transferência, um pouco acima aqui do nome da célula, que no caso aqui ele colocou a minha primeira célula, que é o O7. Aqui em colar, eu tenho algumas opções. Tá? Então, o que eu quero colar aqui? Se eu colasse apenas com o Ctrl V, eu estaria simulando essa opção aqui, ó, essa primeira opção. Quando no meu caso eu quero colar apenas a função, independente de como esteja a formatação daquela célula, eu vou selecionar essa opção aqui, ó, somente funções. Tá? Então, neste caso, ele vai colar todas as funções. Tá? Como eu não travei nenhuma coluna de referência, ele sempre vai estar referenciando a linha que eu estou pulando. Ou seja, vamos pegar uma aleatória aqui, ó. Aqui, na coluna Q7, que vocês podem ver aqui na parte superior, ele está falando aqui o seguinte, olha, eu vou fazer a contagem na coluna H,
das ocorrências que tiverem aqui a aparição da marcação do X. E também tem que ter aqui na coluna E a ocorrência da célula N7. A N7 é a data que eu estou trabalhando nessa linha aqui. Tá? Quando eu replico a minha função para as demais linhas e o N7 aqui não está travado, o que ele faz? Ele vai entender o seguinte, olha, se você passa para a linha de baixo e não possui nenhuma célula travada na sua função, eu vou entender que a sua próxima linha de baixo eu tenho que acrescentar um dígito. Eu tenho que colocar aqui o N8. E vejam que foi isso que aconteceu em cada uma das ocorrências. Porém, se eu tivesse travado a minha célula, clicado aqui na frente dela e apertado F4, colocando aqui o cifrão travando tanto a coluna N quanto a linha 7, e replicasse, vamos aqui travar ela aqui, apertar Enter, e replicasse ela para a célula de baixo, vamos aqui apertar o Ctrl V, depois vamos desfazer, o que aconteceria? Ele iria realizar aqui a contagem da mesma data que é o N7. Ele não estaria trabalhando aqui na linha M8, porque eu travei a minha célula. Tá? Então, como eu preparei aqui, eu investi o meu tempo trabalhando uma linha completa da maneira correta, da maneira certa, e ganhando tempo aqui não travando a célula, porque eu vou replicar em todas as linhas, eu consigo fazer esse serviço rápido. Tá? Vou desfazer aqui. Tá? Então, sempre que você for trabalhar com uma função que você precisa replicar para as linhas de baixo e não esteja utilizando uma célula fixa, por exemplo, igual eu utilizei aqui, travando ela, você pode fazer dessa maneira. Deixa ela sem a trava, tá? Então, no caso aqui eu travei, eu vou apertar F4 novamente, até voltar ao normal, beleza, voltou, ou simplesmente poderia ter clicado aqui no cifrão e apagado ele manualmente. Então, aqui eu tenho os nossos resultados. Agora, aquelas tratativas de erros que eu havia falado para vocês aqui, que eu havia dito para vocês aqui. Vejam que quando eu possuo aqui a média, ele vai me trazer aqui casas decimais. Algumas vezes vai me trazer aqui casas decimais, tá? Porque a média, ela tira a média daquele conteúdo. E eu preciso deixar apenas como inteiro, tá? Porque eu não preciso analisar aqui as minhas casas decimais, tá? Então, eu quero trabalhar apenas com segundo, milésimos de segundo eu não preciso. Então, para que eu consiga trabalhar aqui e transformar este resultado da média em inteiro, o que eu faço? Antes da palavra média, da função média, eu vou trazer a função int. Então, digito int, abro parênteses e informo para o Excel o seguinte, olha, tudo que tiver dentro desse intervalo aqui, se der casa decimal, eu não quero. Eu quero somente o número inteiro. Tá? Então, veja que ele me deu o mesmo resultado aqui, porém, quando eu replicar para baixo, esse 103,1578947 vai se transformar em 103. Então, vou dar um Ctrl C, vou selecionar o intervalo novamente e vou replicar apenas a função. Tá? Então, vejam agora que o 103 aqui ficou inteiro. Porém, vejam aquele outro erro que eu falei para vocês que iriam dar aqui, que é a questão de tirar a média de zero. Não tem como se tirar a média de nenhuma ocorrência. Tá? Então, o que isso quer dizer para mim aqui? Quer dizer que ele preencheu apenas até o dia 23. O dia 24 para frente, até a data de hoje, que é dia 25, ele não realizou aqui o preenchimento da planilha, tá? O preenchimento da base de dados para análise. Então, para que não traga esse erro aqui, nós poderemos aqui fazer alguma outra tratativa. E o que seria? Se, então vou trazer a função condicional se, tá? Então, se a célula R for igual a 0, eu não vou fazer nada. Ou vou colocar aqui não preenchido. Caso não seja igual a 0, caso exista alguma ocorrência ali, eu vou tirar a média desse valor e dessa média eu vou transformar em inteiro. Então, somente se aqui na coluna R tiver acima de 0, for maior que 0, ele vai me trazer aqui a média e depois vai tirar o inteiro dessa média. Tá? Então, vamos dar um Ctrl C, selecionar todo o intervalo e colar apenas a função e ver o que aconteceu aqui. Então, vejam que quando o total
for 0, ele vai me trazer o texto não preenchido, porque eu estou fazendo uma função condicional aqui, trazendo a função condicional se, perguntando se na célula R30, que é a linha que nós estamos trabalhando, se ela for igual a 0, que neste caso ela é igual a 0, no caso ela é verdadeira, e caso o valor seja verdadeiro, vai me trazer aqui, ó, não preenchido, certo? Somente se fosse maior que 0 que ele teria aqui que tirar a média. Se eu colocar aqui 5 manualmente para vocês verem aqui, ele me traz o erro, certo? Vamos aqui na coluna S, vamos centralizar os nossos dados, tá? E vamos ter aqui algumas análises rápidas, tá? A primeira análise que nós possuímos aqui nesses nossos dados. Aqui, do dia 5 até no dia 1º, houve um mau preenchimento, ou não havia animais, não havia todos os animais nas baias, tá? A partir do dia 6, eu já tive uma quantidade de animais maior que os meus dados, tá? Então, aqui, o que aconteceu aqui? Eu tive um total de 53 animais, onde 35 deles eu tive que repor aqui pouca ração, então eu tive que repor menos que 50% da quantidade que tinha lá. Então, se eu tinha que colocar ele, por exemplo, 10 quilos por dia, eu repus apenas 3 quilos, pois ele deixou 7 quilos ali do dia anterior. 16, na hora que eu fui tratar, na hora que o preenchimento que foi sendo realizado, foi feito o trabalho naquela baia, naquele local específico, 16 ocorrências estava zerado de alimento, então tive que repor toda a alimentação. Tá? Então, neste dia aqui, de 53 animais, muitos deles havia comida no coxo. Tá? Então, eu tive que alimentar ele pouco. E o tempo médio daquele dia, em todas as 53 baias, foi 100 segundos. Ok? Aqui embaixo teve algumas ocorrências diferentes, tá? Então, teve aqui um acréscimo de animais. E aqui, a partir do dia 17, a partir do dia 16 já começou a subir a média da dosagem. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Começou a haver uma inversão. Ou seja, os animais começaram a alimentar um pouco a mais, aqui nesses casos. E, como eles começaram a alimentar um pouco a mais e aumentamos aqui, foi aumentado aqui no caso o tempo de dosagem, tá? Então, como havíamos falado antes, se sobrou alimento no coxo, quer dizer o que? Se sobrou alimento no coxo, quer dizer que o tempo de dosagem está muito curto, tá? Então, sobrou ali 1 quilo e o animal passou no sensor, encheu de novo, então tem que aumentar o meu tempo da dosagem. Tá? Então, aqui aumentou o tempo da dosagem e logo, em correspondência disso, houve aqui um melhor aproveitamento do alimento no coxo. Tá? Então, aqui são algumas análises que podem ser realizadas. Tá? Na semana que vem, vamos ter aqui algumas outras tratativas. Vamos aqui criar um dashboard, um gráfico, uma gestão à vista desses nossos dados. E através desses dados, nós conseguimos aqui de maneira rápida analisar como que está a situação a cada dia, como que está o nosso range, o nosso target aqui dos nossos trabalhos. Beleza? Então hoje eu queria mostrar essa parte para vocês, a parte analítica de recolhimento de dados geral dos nossos conteúdos e trazer para vocês aqui de maneira rápida como fazer, ok? Então aqui demoramos aqui cerca de quantos minutos que deu? Vamos ver. Os 40 minutos para poder fazer todas as análises, tá? Então, toda essa criação aqui demorou cerca de 40 minutos, porém, não foi só 40 minutos aqui, tá? Houve cerca de 20 a 15 minutos para analisar o que eu tinha que fazer, como que eu tinha que fazer. Então, este trabalho aqui, mais ou menos, demorou 1 hora, tá? Então, para realizar todo esse serviço aqui, foi 1 hora de análise, 1 hora de serviço. Então, houve uma análise do que eu precisava fazer, tá? Então, eu investi aqui uns 15, 20 minutos decifrando o que eu tinha que fazer, como que eu tinha que fazer e onde que eu iria utilizar como referência, somente depois que eu coloquei aqui a mão na massa, tá? Se eu não tivesse feito as análises, eu não sabia o que eu teria que fazer, logo, eu teria aqui uma perca de tempo muito grande, tá? Então, o que eu informo para vocês aqui é o seguinte:
pratiquem, não deixem de praticar, tá? Então, quando você sabe uma função, quando você sabe mexer na ferramenta, se você não pratica, cara, você não vai ter a malícia de saber o que fazer, tá? Que é o ponto principal aqui no nosso caso. Ferramenta é fácil, funções é fácil você aprender, muito simples, não tem como não aprender. É algo padronizado. Se você faz da maneira que ele te informa aqui, vai dar certo. Porém, para você saber qual que é a função e como você vai utilizar a função e quando você vai utilizar aquela função, você precisa praticar. Então, a mensagem que eu deixo para vocês aqui, que sempre eu deixo, pratiquem. Peguem esse conteúdo aqui, pratiquem. Se vocês quiserem a base de dados, é claro que eu vou alterar os dados originais aqui, porque essa base aqui é referente a um cliente, tá? Então, neste caso, eu vou alterar os dados originais ou vou deixar ela toda em branco para você mesmo preencher, para você ter essas análises, para você ter esses trabalhos, certo? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, me chama no privado, me chama no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, vou estar aqui à disposição de vocês. Se possui alguma dúvida, mande a sua planilha para mim, mostre onde você está com dúvida, eu vou mostrar para vocês sem problema nenhum, tá? Então, aqui, eu estou aqui para ajudar vocês a descomplicar o seu dia, a fazer você ganhar tempo nos seus processos, nas suas análises, ok?